Olá, caros alunos e professores. Aqui é Antônio Carlos, professor da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais. E nesse vídeo eu vou comentar os conteúdos apresentados no volume 4 do Plano de Estudo Tutorado para a primeira semana do terceiro ano do ensino médio. Pessoal, se inscreva no meu canal, ative o sininho da notificação, deixe sua curtida e também o seu comentário com a sua dúvida se você tiver. Isso ajuda muito no crescimento do canal e também me dá motivação para continuar produzindo conteúdos como esse para vocês. E vou pedir também para você compartilhar esse vídeo para seus colegas para que possamos levar essas informações ao máximo de estudantes em Minas Gerais e assim eles conseguirão entregar as atividades para seus professores e garantirão a aprovação. Para essa primeira semana, o eixo temático a ser estudado, produção e organização do espaço geográfico e mudanças nas relações de trabalho, inovações técnicas e tecnológicas e as novas geografias, a dinâmica econômica mundial e as redes de comunicação e informações e transportes. O tema tópico que nós vamos estudar será meios de transporte e sua evolução. E a habilidade que você vai conseguir absorver com esta aula será verificar a inter-relação dos processos sociais e naturais na produção e organização do espaço geográfico em suas diversas escalas. Identificar as contradições que se manifestam espacialmente decorrentes dos processos produtivos e de consumo. Os conteúdos relacionados a esta aula são capitalismo, economia, sociedade e tecnologia. E só lembrando, caros alunos, que nós temos aí conteúdos e habilidades interdisciplinares com esta aula também, onde vocês serão capazes de ler, pesquisar, analisar, discutir, pressupondo que você seja capaz de analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, nacional e mundial, em diferentes tempos, a partir de procedimentos epistemológicos e científicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente com relação a esses processos e as possíveis relações entre eles, e também estimular o desenvolvimento do espírito crítico. O tema da nossa aula de hoje, então, vai ser os meios de transporte. Com esta aula, você vai aprofundar o estudo sobre a evolução dos meios de transportes e os impactos que ele traz ao espaço geográfico, na economia, na produção e nas relações sociais. Então, vamos aos principais conceitos relacionados à importância dos meios de transportes. Bom, o homem ele sempre se locomoveu pelo espaço terrestre, por vários motivos. Para caçar, buscar lugares com disponibilidade de água, buscar alimentos, moradias, entre outros. E hoje em dia, as pessoas e as mercadorias são transportadas por várias cidades e países através dos meios de transporte. A ausência ou deficiência de transporte causam perdas econômicas, culturais, sociais, ambientais, políticas e dificultam muito as relações sociais entre as populações. Então, sem sombra de dúvida, país de pequena extensão geográfica resolve com mais facilidade os problemas relacionados à montagem de uma rede de transporte. Os países com extensão geográfica maior têm grande dificuldade de integrar suas áreas com transportes mais eficientes. E isso se torna um grande desafio. Para analisar o sistema de transporte de um país, um dos indicadores mais utilizados é o nível de desenvolvimento desse país. Quanto mais desenvolvido é o país, mais tecnológico será os seus tipos de transporte utilizados e também a sua diversidade. Esse estudo deve se atentar não só para o que se transporta, mas principalmente para como se transporta. O estudo dos transportes envolve várias questões. Primeiro, que meio de transporte é dominante? Segundo, como se distribui a circulação de mercadorias pelos diferentes meios de transporte? Terceiro, qual é a evolução de cada um dos tipos de transporte que tem apresentado naquele país? Então, para responder essas perguntas, vamos estudar um pouquinho, então, sobre a evolução dos transportes. No princípio,
o homem se locomovia apenas caminhando. A pé, ele venceu grandes distâncias, percorrendo quilômetros sobre a superfície terrestre. E à medida que ele foi se desenvolvendo de forma intelectual, a tecnologia começou a aperfeiçoar o seu transporte, produzindo os primeiros sapatos de couro de animais para proteger os pés, que dava então resistência para chegar mais longe. E daí se foi desenvolvendo outros transportes que nós conhecemos hoje. Para alguns estudiosos, o primeiro meio de transporte inventado foi o aquático, ainda na pré-história, para construir canoas e botes, usados aí para atravessar rios e lagos. O homem usava troncos de madeira, bambus e juncos. Um elemento muito importante na evolução dos meios de transporte foi a invenção da roda, cerca de 3.000 anos antes de Cristo, na Mesopotâmia. E essa invenção ela foi considerada uma revolução nos meios de transporte. Hoje, apesar de rudimentar e muito pesada, na época revolucionou o sistema de transportar e ela foi muito mais eficaz no transporte de cargas em carros tracionados por animais de grande porte, que foram domesticados pelo homem. Na antiguidade foram construídas estradas pavimentadas com pedras para facilitar a passagem dos veículos com rodas para diversos fins: construção civil, comercial, político, social, etc. Os primeiros povos, segundo os registros históricos, a construírem estradas foram os egípcios, porém os que mais se destacaram foram os romanos, que tinham como a intenção de ligar Roma aos territórios dominados pelo seu grandioso império. E outro fator importante a ser considerado foi a domesticação de animais, que inovou o surgimento do transporte de tração animal. Cavalos e burros, camelos e bois, por exemplo, passaram a ser utilizados na tração animal e facilitar então a locomoção humana. Lá na frente nós tivemos a Revolução Industrial e com isso começaram a surgir as primeiras ferrovias e vias férreas em vários lugares do mundo. As ferrovias foram responsáveis pela ligação de vários países e possibilitaram a ligação de lugares remotos com os grandes centros da época. E mais à frente nós tivemos ainda o surgimento da aviação, que reduziu também a dependência do transporte marítimo e ferroviário da época. O desenvolvimento dos meios técnicos e científicos acompanhou a Revolução Industrial e trouxe atualmente a diversificação dos meios de transporte, melhorando a qualidade, deixando os transportes cada vez mais rápidos, com maior capacidade e maior conforto, e as tecnologias novas permitem atravessar obstáculos naturais que antes freavam então a circulação de produtos. Isso deu início a uma nova fase do nível comercial, o comércio a nível mundial. E a história do transporte no Brasil? Bom, em 1852, o Barão de Mauá recebeu a concessão para criar a primeira linha férrea no Rio de Janeiro. E nesta época nós tivemos a estrada de ferro que ligava a Baía de Guanabara à Serra da Estrela, com a inauguração em 1854. O sistema ferroviário brasileiro ele foi crescendo até 1920, quando começou a crescer a malha rodoviária, concorrendo então com a malha ferroviária. E foi na estrada de ferro de Mauá que rodou a primeira locomotiva a vapor do Brasil. Mais ou menos em 1918, o Brasil começou a importar carros. E não tínhamos aqui no país indústrias que produziam em massa esses meios de transporte. Então, no ano seguinte, começou a importar peças para montar aqui no Brasil. Posteriormente, a Ford e a General Motors abriram as primeiras linhas de montagem aqui no Brasil. E foi lá na frente, durante a Segunda Guerra Mundial, que algumas empresas nacionais foram responsáveis pela produção em larga escala de algumas peças para suprir a necessidade do setor aqui no país. E no finalzinho então da Segunda Guerra Mundial, o governo de Getúlio Vargas implantou uma política para incentivar o consumo de peças nacionais. Criou em 1952 a Subcomissão de Jipes, Tratores, Caminhões e Automóveis. Proibiu a importação de peças parecidas com as produzidas pelas indústrias nacionais e logo depois impediu a entrada de veículos produzidos em outros países. Porém, a indústria automobilística brasileira só alavancou no decorrer do governo de JK, lá na década de 1960.
porque esse governo foi responsável pela criação de estradas em todo o país, devido à produção de um sistema rodoviário que incidiu no aumento de carros e caminhões e no declínio dos trens e bondes. Ou seja, a produção e o consumo de veículos no país só se alavancou com o aumento da malha rodoviária, a construção de estradas para possibilitar então o transporte de forma eficiente. E além disso, nós tivemos no período de JK a instalação de empresas automobilísticas como a Ford e a Volkswagen, que também aumentou a produção de veículos aqui no território nacional. Caros estudantes e professores, esse foi o vídeo explicativo dos conteúdos apresentados no volume 4 do Plano de Estudo do Tutorado para a primeira semana do terceiro ano do ensino médio. Meu agradecimento por ter curtido e compartilhado esse vídeo. Meu forte abraço e meu muito obrigado.